Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, a Cleidiana do Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso quadro Doutrina Nível 1 com a série A Restauração, e nós chegamos na quinta fase, a fase de Jesus e a Igreja, e hoje eu vou conversar com você sobre a importância de Israel na Igreja. Só que antes disso, vamos esclarecer algumas coisas e passar informações novas também. Por que que eu fiquei algum tempo sem estar postando vídeos, no canal, né, comigo? Eu fiquei afônica, eu entrei num processo intercessório e trabalhando em outras questões, do sacerdócio espiritual, e eu acabei ficando praticamente 15 dias sem voz. Então isso me impediu de gravar vídeos e áudios, ok? E faz uma semana e pouquinho que a minha voz foi retornando e agora que ela está mais forte, eu estou retornando com os vídeos. E com os áudios também. Por quê? Porque agora, querido, nós temos podcast. Então, a gente está com o podcast do Azeite e Vinho em 6 plataformas, e eu vou deixar aqui na descrição essas 6 plataformas a partir do vídeo de hoje, para você nos acompanhar lá. Então, o que que você vai perceber lá? Você vai perceber áudios de alguns vídeos aqui do estudo paralelo do nosso canal do YouTube, como também você vai ter uma série nova que eu vou estar concluindo essa semana sobre sexo e prostituição, porque o objetivo do podcast é que você tenha um podcast semanal, não apenas com os assuntos, com os áudios dos vídeos do Azeite e Vinho aqui no YouTube, mas também com outros assuntos tão relevantes quanto, ok? Para você escutar no conforto do seu carro, quando você estiver fazendo sua caminhada e por aí vai. A outra coisa que eu quero passar para você é que eu espero que você esteja amando o nosso quadro Vida Abundante com um quadro de testemunho. O objetivo inicial do Vida Abundante é ser um quadro de 9 testemunhos, aonde você vai perceber a ação de Deus de diferentes formas e maneiras, e também as diferentes maneiras que as pessoas se posicionaram para obterem vitórias na sua vida, ok? E o último recado que eu quero passar para você é que agora nós também temos Instagram, então nós começamos ainda, estamos devagar, pianinho. Você faz parte dessa rede social, por favor, siga-nos também por lá, Azeite e Vinho Normal no Instagram, belezinha? E para você que ainda não nos acompanha no Telegram, por favor, acesse o Telegram, nos procure por lá e faça parte da nossa rede, que nós temos devocionais diários maravilhosos e super edificantes todos os dias, corrigindo de segunda a sábado, ok? E o que que eu quero ensinar para você no vídeo de hoje? Eu vou dizer para você que eu estava muito ansiosa em chegarmos na quinta fase, aonde vamos falar sobre Jesus e a igreja. Eu estava muito ansiosa mesmo. Por quê? Porque eu tenho um objetivo com esse canal, né? E com quase todos os canais que a gente tem, o podcast, o Telegram, agora o Instagram e o YouTube, levar você a ter um entendimento correto a respeito da verdade, ok? E uma das coisas que ficou nebulosa, que o cristianismo principalmente deixou nebuloso, é o papel de Israel no plano de restauração de todas as coisas. O cristianismo original, o primeiro, né, a mãe, o catolicismo, para ser mais exato, ele durante muitos anos tentou matar a importância, a relevância do povo de Israel na história da restauração. E aí veio a filha dele, o cristianismo protestante, e até tem alguns segmentos que têm uma idolatria meio bizarra por Israel, mas ainda assim não entendem o papel dele e não entendem o lugar dele na igreja. Porque sim, querido, Israel faz parte da igreja. Israel não é um povo que você tem que idolatrar, ou a terra de Israel você tem que idolatrar como se fosse a versão visível da igreja invisível. Durante muitos anos, no meu laboratório da religião, eu escutava isso, né? Que Israel é a manifestação visível da igreja invisível. Nada a ver isso aí. Israel faz parte da igreja, né? Aqueles que aceitaram a Jesus fazem parte da igreja, assim como os gentios, igualmente. Não tem nada a ver com manifestação visível da igreja invisível, até porque não existe igreja invisível. A igreja invisível são todos a igreja são todos os sionitas regenerados. E essas pessoas não estão mortas, certo?
elas caminham pela terra, então elas não estão invisíveis. Esse conceito é muito incorreto, ok? A outra coisa que você percebe muito que o cristianismo acabou matando é que o cristianismo começou a tratar a Israel como povo que era de Deus e que agora não é mais. Existem algumas visões sobre isso também. O povo que era de Deus e agora não é mais, porque agora Deus rejeitou Israel e escolheu os gentios. Nada a ver isso também. E daí tratam também Israel como o povo obsoleto, porque como eles fazem parte da aliança de Moisés, e a aliança de Moisés realmente caiu em desuso, ela está obsoleta, ela não serve mais para te reconciliar com Deus. Então, o pessoal também trata Israel como o povo que foi, né? O povo do passado, o povo de Deus do passado. Só que a verdade é, a proposta de restauração de Deus é para todos os povos da terra. Isso inclui o chinês, o coreano, o brasileiro, o alemão e o judeu. Deus começou com Israel, mas nunca teve a pretensão de ficar em Israel somente e nem para rejeitar Israel e escolher os outros, porque eu quero que você entenda. Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem povo predileto. Israel, como a gente vai aprender hoje aqui, ele era o início de todo um processo. Ele nunca foi um fim, ele nunca foi um objetivo final, ele foi apenas o início desse objetivo. Mas ainda há salvação para Israel. Para todo Israel? Não, você vai aprender sobre o remanescente hoje, mas ainda há salvação para Israel. E a visão sobre Israel é tão confusa na mente das pessoas que até muitas diretrizes da nova aliança que se adequam apenas para Israel, os cristãos tomam para si. Existem muitas diretrizes ou muitas promessas, podemos botar assim, e eu estou colocando promessas entre aspas, como decretos futuros, ok? Por isso que eu botei promessas entre aspas, não como se Deus não fosse capaz de cumprir a sua palavra, mas só porque eu estou pensando num contexto de decretos futuros. Então, existem algumas especificações da nova aliança que são exclusivas para o povo judeu e que o povo cristão, vamos botar assim, tanto os católicos e principalmente os protestantes, os evangélicos, tomam para si. Isso é por quê? Porque o cristianismo matou a visão correta que você tem de Israel, que você deveria ter a respeito de Israel. Então, sem mais demoras, me acompanhe na leitura. Vamos lá. Então, nós estamos aqui. Vamos ao texto Enoque 93, 11, 12, que diz assim: Depois disso, na sexta semana, todos aqueles que existirem nela serão escurecidos. Os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria, e nela um homem se levantará e virá. E durante a sua conclusão, ele queimará a casa do domínio com fogo, e toda a raça da raiz eleita será dispersa. Contexto histórico. A profecia de Enoque, essa que nós acabamos de ler agora, se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o então general e futuro imperador romano Tito Flávio deu fim à revolta judaica contra o Império Romano. Nessa ocasião, 70.000 soldados romanos mataram pelo menos 100.000 judeus e destruíram o Templo de Jerusalém, saqueando e o incendiando. Após este período, o povo judeu foi espalhado pelo mundo e somente em 1948, com a criação do Estado de Israel, voltou a ser considerado internacionalmente como um povo independente, uma nação. E eu quero que você saiba que nem todos os judeus moram em Israel, né? Ainda existem muitos judeus espalhados por todas as nações da terra. A nova onda de destruição de Jerusalém e a dispersão do povo judeu foi profetizado por Jesus como lemos. Lucas 19, 41, 44 diz assim: Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos.
Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Outro texto, Lucas 21, 24, diz assim. 21, do 20 ao 24, diz assim. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos, perceba bem, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. E você percebe isso muito bem, que mesmo agora com a criação do Estado de Israel, Israel não tem direito a chamar Jerusalém como sua capital, ele ainda tem que aceitar Tel Aviv como a capital de Israel. Você vê ainda uma disputa muito grande sobre Jerusalém entre católicos, muçulmanos e outros povos. Então, Jerusalém ainda está sendo pisada por pessoas que tecnicamente não são judeus israelitas, descendentes de Abraão e filhos de Jacó, ok? Os judeus ainda não podem chamar Jerusalém totalmente deles, até hoje, porque o tempo dos gentios ainda não se completou, ok? Muitos acreditam que o homem, né, que nós lemos agora, né, um homem se levantará e virá, de Enoque 93, 11 e 12, se refere a Jesus. Mas se trata do general Tito. Jesus profetizou a queda de Jerusalém, contudo não a destruiu, ele não botou fogo no templo. Tentar ver Jesus neste versículo é ceder muito à fantasia literária. É interessante ressaltar que na profecia das semanas, Enoque não cita nem Jesus e nem os seus irmãos, as duas testemunhas. Então, eu tenho 4 versões do livro de Enoque e eu mandei para vocês 2 versões lá no nosso canal Telegram. E você pode perceber que nas notas do rodapé, quem fez a tradução bateu o pé que aquele homem ali era Jesus, mas é aquele negócio, né? A pessoa lê o texto fora do contexto e acaba criando uma teoria fantasiosa em cima do assunto. Ali deixa bem claro que o homem que se levantaria colocaria fogo na casa da dominação e, por meio disso, a raiz eleita seria dispersa. E Jesus não fez isso. Jesus profetizou a queda, mas ele não executou a queda de Jerusalém. Quem executou a queda de Jerusalém foi o general romano Tito Flávio, que depois se tornou o imperador, né, o César lá, o imperador romano Tito, ok? Vamos dar continuidade aqui. O que deu errado com Israel? Né? Isso é uma das coisas que todos nós perguntamos. Cara, o que deu errado? Por que Israel, né, só não conseguiu romper, não conseguiu fazer a parte dele na aliança? E o que aconteceu? Vamos ler. Como vimos nos vídeos anteriores, e você também tem a Bíblia, você pode ler, né? Elohim, para avançar na restauração da justiça na terra, separou um povo para si. Por meio desse povo, todos os povos da terra vislumbrariam tanto a forma como as coisas são processadas nos céus, quanto veriam a fase final do plano de restauração, que é a retomada completa do governo de Deus na terra. Contudo, Israel, os filhos de Abraão e Sara, não conseguiram honrar a sua parte na aliança com Javé. O povo de Israel demonstrou em mais de 3.000 anos da sua história que o problema da humanidade em se render a Deus e à sua justiça, ao governo de Deus e às suas leis, não é a falta de uma atuação mais ativa de Deus. Porque você via que Deus atuava ativamente, visivelmente na vida do povo de Israel. Ou de leis claras e justas, ou seja, de uma visão clara da vontade e propósito divinos, porque era sempre tudo muito claro, e mesmo quando
alguma direção não era clara, bastava eles buscarem ao Senhor de forma direta ou por meio dos profetas, e a instrução vinha, o conselho vinha, o objetivo se esclarecia. Então, não era por falta disso também, de entender o propósito de Deus na vida dele, nem mesmo de uma liderança coesa e submissa a Deus, que apesar de eles terem tido os reis ruins, mas eles tiveram muito rei que prestou, muito juiz que prestou, muito profeta que prestou, muito patriarca que prestou. Então não foi por falta disso também. Também não foi por falta de avisos, né? Quantos profetas se levantaram e avisaram o povo? Né? Nem só de profetas, mas também Deus falando diretamente com eles, Deus também se movendo por meio de sonhos. Não faltou aviso, não faltou repreensão, não faltou punição. Foram punidos. Quantas vezes outras nações vinham e os escravizavam, tudo para ver se eles acordavam, se eles saíam do caminho torto que eles estavam indo. Não faltou nada disso. Nem novas oportunidades a cada arrependimento apresentado. Então, cada vez que eles se arrependiam, começava-se tudo de novo, novas chances eram dadas. Então, também não faltou isso. Israel, como um símbolo da humanidade, demonstrou que o problema dos filhos de Adão, o caído, não é somente uma prática injusta, mas uma natureza iníqua. É um espírito e uma alma corrompidos pela iniquidade, que conduz a ações ruins. Eu vou explicar isso melhor, me acompanhe no texto. Jeremias 13, 23 diz assim: Pode um etíope mudar sua própria cor, ou um leopardo as pintas de sua pele? E vós, como podereis praticar o bem se fostes instruídos na maldade? Vou explicar isso também, vamos continuar lendo. A maldade ou a iniquidade, e ela também tem outras palavras sinônimas nas escrituras, perversidade, também injustiça, malícia, tudo isso são diferentes maneiras de enxergar a mesma coisa, ok? É uma cultura opositora à justiça, que rege cada forma de pensar, sentir e agir de cada filho e filha de Adão na terra, iniciada pela cobiça dos anjos, fortificada pela independência dos humanos e preservada pela soberba e orgulho de ambos, a injustiça, como um vírus mutante, ao ser transmitida de uma geração para outra, altera e deforma completamente a mente e o coração de alguém de tal forma que é impossível para este, por causa de sua natureza corrompida, amar, praticar e viver na justiça de forma correta e completa. Vamos voltar para mim aqui para eu poder esclarecer isso para você. Então, você percebe na história de Israel que tudo foi feito, toda parte de Deus foi feita para que a aliança entre ele e Elohim desse certo. Mas Israel não conseguiu honrar a parte dele na aliança, da mesma maneira que a igreja de hoje não consegue honrar a parte dela na aliança. E não foi por falta de nada daquilo que a gente falou. O que foi percebido é que, apesar de esforços externos e até mesmo de algumas intenções internas, havia uma quebra. Os filhos de Adão possuem uma coisa quebrada dentro deles. E essa coisa quebrada os impede de caminhar na justiça de maneira plena. Essa coisa quebrada é um espírito e uma alma corrompidos pela iniquidade. E o povo de Israel tinha um espírito e alma corrompidos pela iniquidade. O que é iniquidade? Nós falamos e continuaremos falando até isso ficar muito claro na sua cabeça a respeito da iniquidade. Eu começo falando sobre ela lá na primeira fase da doutrina nível 1, que foi o reino de Deus e a sua justiça. Eu continuo falando dela nos nossos estudos complementares dessa série A Doutrina, e eu continuarei falando dela até o último tempo do meu testemunho aqui na Terra. A iniquidade, querido, é a cultura que foi criado
né, tanto da junção da rebelião angelical quanto da rebelião humana. Quando os anjos se rebelaram e se uniram aos humanos rebelados, eles criaram uma forma de vida, uma forma de viver e uma forma de interpretar a sua realidade que é completamente oposta a Deus. A iniquidade, querido, é mais do que atos falhos, é mais do que pecado, né? E o pecado, querido, eu quero que você entenda como um desvio da vida que você deveria ter. Não é o fumar, o beber, o se prostituir. Isso são atos errados. A iniquidade é um pouco mais do que isso. Da mesma forma que pecado é um pouco mais do que isso. A iniquidade é todo um estilo de vida que não tem nada a ver com aquilo que Deus projetou para a sua criação. E lá em Jeremias, o profeta fala para o povo de Israel assim, ó, vocês estão instruídos na maldade tão profundamente que é a mesma coisa, vocês hoje não conseguem se libertar da malícia no coração de vocês, da mesma maneira que um etíope não consegue mudar a cor da sua pele, e um leopardo não consegue perder as suas pintas. E essa instrução, querido, eu quero que você entenda ali que a estrutura da frase no hebraico não é uma instrução aleatória de um livro que você leu há 5 anos atrás, não. Fala sobre alguém que foi criado dentro de um ambiente e condicionado a viver apenas dentro desse ambiente e não consegue se enxergar fora dele, ou seja, ele não consegue se interpretar diferente desse ambiente, ter uma visão diferente dele mesmo fora desse ambiente, da mesma maneira que ele não consegue enxergar a vida como um todo fora dessa realidade. É esse nível de instrução, é um condicionamento, é uma doutrinação que foi feito desde a tenra idade até a vida adulta e até a velhice. Então, está falando sobre este tipo de instrução. E o povo de Israel, você percebe muito bem, eles estavam, vamos lembrar um pouquinho? Foram libertados do Egito. Lá viveram por 400 anos. Então, aí já começa o problema. 400 anos inserido numa cultura ímpia deixa sequelas, sim. E aí você vê que na primeira vez que Moisés se ausentou, eles já fizeram um carnaval com um bezerro de ouro, já começaram a adorar o bezerro. Aí por quê? Porque todos os povos da terra tinham uma representação física dos seus deuses. E aí Israel não deveria ter, e eles acharam assim, ó, eu não quero ser o diferentão. Porque esse é o problema da iniquidade. A iniquidade faz você ter vergonha de ser diferente de todas as pessoas que estão ao seu redor. Uma das maiores tentações de um sionita, de um justo, é aceitar que ele é diferente, que ele processa a vida dele de forma diferente, que ele tem que se enxergar de maneira diferente e viver uma vida de maneira diferente. E não é só não roubar, não matar e não substituir, porque eu conheço um monte de adâmico, de filho de Adão, que também não mata, que não rouba, que não substitui, que não bebe. É muito além disso. É toda uma vivência diferente. E o povo de Israel sempre tinha muita vergonha de ser o esquisito daquela região. Começaram com processos de juízes, e aí, quando eles estavam ainda tendo a liderança por meio de patriarcas e juízes, as nações ao seu redor já tinham reis. E aí chegou um momento para Samuel que eles disseram assim, ó, nós queremos ser como todas as outras nações da terra. Nós estamos pedindo para você convencer a Deus de nos dar um rei. Por quê? Porque a iniquidade é isso. É uma forma de viver a vida completamente diferente daquilo que Deus estabeleceu. Mas você está tão acostumada com ela que você não percebe. Você vê ao longo da história de Israel, eles sempre tentando adaptar a justiça à iniquidade, querendo criar um terceiro caminho, aonde eles poderiam viver os benefícios da justiça sem abrir mão completamente da cultura da terra, sem abrir mão completamente daquilo que eles gostavam na cultura da terra, daquilo que eles gostavam. Então, todo mundo tem reis e a gente não tem rei, a gente vai ficar toda a vida por juízes. Né? A gente queria uma pessoa que nos representasse politicamente falando.
né? Nossa, todos os deuses têm representação e a gente não pode ter nenhuma representação. Aí foi feita a arca para dar uma colocar. Não, mas não é suficiente. Eu queria ter um templo onde eu pudesse me prostrar diante da imagem. E hoje você vê as mesmas dificuldades para os sionitas hoje, né? Que aí você, por exemplo, assim, você está com um problema financeiro, o sionita tem uma forma da justiça de resolver suas questões financeiras, mas aí fica lá, ah, não, faz o empréstimo, arruma um outro emprego ou três, né? Faz isso, faz aquilo, corta os gastos necessários, tipo assim, come menos, né? Come, deixa de comprar os nutrientes que você precisa. Isso é a forma como a iniquidade opera, é a forma como os adâmicos vivem. E aí chega, Deus te dá uma instrução diferente, e aí você chega para Deus e diz assim: eu não quero ser o diferentão. As pessoas vão rir de mim se perceber que eu vivo a minha vida dessa maneira, que eu resolvo meus problemas dessa forma. E Israel tinha a mesma dificuldade, só que Israel amava a iniquidade demais, porque esse é o problema quando você ama o mundo. O amor do Pai não está em você. Porque não tem como você amar o mundo e amar a Deus da mesma maneira. Não há como você servir dos senhores, porque você há de amar um e odiar o outro. Há de aborrecer um e servir a outro. E quando você ama a iniquidade, você não consegue amar a justiça. Você sempre vai tentando, você gosta dos benefícios da justiça, mas você não quer praticar a justiça, você não quer viver a justiça. Isso é porque tem uma coisa quebrada dentro de você. O seu espírito, ele é impuro. Ele está tão condicionado a viver na iniquidade, a pensar como iníquo, a sentir como iníquo, a interpretar as coisas como iníquo, que você não consegue encontrar um lugar para a justiça no seu coração. E foi isso que deu errado com Israel. Vamos continuar lendo aqui. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Romanos 9, 31, 32. Já ensinamos que existem obras na justiça, pois a justiça não é apenas uma fala, mas uma prática. Você pode ver isso em todas as escrituras, mas eu estou citando aqui Provérbios 21:15, Romanos 2:13, etc. A prática que é a obra da justiça, né? Se você crê, você pratica a sua fé. Entretanto, o justo é aquele que vive ou pratica a justiça por meio da sua fé em Deus, como nós lemos em Abacuque 2:4, Tiago 2 e tantos outros textos das Escrituras. Israel quis praticar a justiça sem a fé e por isso a anulou. Ele acreditou que atos externos sem uma visão ou um amor correto pela justiça eram suficientes para honrarem a sua aliança com Deus, ainda que o seu coração amasse a iniquidade. A fé é uma convicção e não dá para caminhar na vida sem se basear as suas decisões e suas ações e interpretações da vida sem convicção. Então imagina, se para caminhar na iniquidade você precisa de convicção, você precisa ter certeza de que você está certo, imagina para caminhar na justiça. Só que o povo de Israel comete um erro que os cristãos de hoje, né? E os cristãos oficialmente são os que se declaram filhos de Deus, né? E principalmente, né? Existe os muçulmanos também que se declaram filhos de Deus, existe os judeus que também se declaram filhos de Deus, tal. Mas os cristãos é a religião mais dominante a respeito disso, é o povo da nova aliança, assim, o povo que acredita em Jesus, etc. E tal. Então, eles têm uma visão, como o povo de Israel na sua época também tinha, e o seu coração não precisa estar envolvido para você obedecer à justiça. Então, eles podem só praticar os mandamentos sem estarem convencidos disso, que vai dar tudo certo. Que é aquilo que Paulo fala das obras da lei, de você cumprir a lei apenas por cumprir, mas você não está convencido disso.
né? E você percebe isso em Israel. O coração deles estava inclinado para a iniquidade. Eles acreditavam na iniquidade, eles estavam convencidos que a forma como as pessoas ao seu redor viviam era a correta. Algumas coisas erradas. Então a gente só vai tirar as coisas chatas e manter todo o resto. E aí, com as coisas chatas que a gente não gosta da cultura que o pessoal está vivendo, a gente joga a justiça nesses espaços vazios. Mas há uma convicção, porque convicção, querido, é quando você tem uma posição sobre um assunto. Quem aceita 4, 5 opiniões sobre o mesmo assunto está convencido. Não é um convicto. E a fé é uma certeza. Mais do que uma certeza, a fé é uma convicção. Para você, o meu justo viverá pela sua fé. Ou seja, o meu justo, aquele que pratica a justiça, ele viverá de acordo com a sua convicção em mim. E o povo de Israel não. Deus falava, vocês só dependem de mim. Queremos um rei. Eles estavam convencidos de que Deus era suficiente? Não. Eles estavam convencidos de que Deus era suficiente? Não, porque se tivessem convencido, jamais pediriam um rei. Se eles estivessem convencidos de que aquele caminho que estava sendo revelado para eles por meio de Moisés, dos patriarcas e dos profetas, era o único caminho, eles jamais teriam se rebaixado ou terem sido seduzidos pela cultura dos povos ao seu redor. Mas eles tinham um coração de possibilidade. É possível que eu esteja no caminho certo. O coração de possibilidade é um coração com dúvidas, é um coração que aceita duas realidades, duas verdades dentro dele. Né? É o morno, não é nem quente, não é nem frio. Ele é o falso equilibrado. Ele aceita, né, o melhor de dois ângulos. É o falso equilibrado. E Israel gostava muito desse falso equilíbrio, né? Não vamos nem 100% para a direita e nem 100% para a esquerda. Vamos ficar no centro aqui, né? Vamos pegar o melhor da esquerda e o melhor da direita e vamos criar uma terceira via aqui? O povo de Israel era assim. Então, por causa que eles só queriam praticar externamente a justiça, e nem 100%, apenas nas partes vazias, né? Isso, roubar é errado, então não vamos roubar. Ah, mas cobiçar a mulher do próximo é um problema, assim, desde que eu não transe com ela, né? Um problema de ficar dando uma olhadinha. Então, isso eu vou manter, né? Porque tecnicamente não estou fazendo mal para ninguém, certo? Então vou manter isso. Ah, não, mas a matar alguém assim por motivo fútil é incorreto. Ah, isso a gente vai cumprir a justiça. Agora, querer cobiçar uma vida que não é sua não é tão errado assim, né? Porque existe a boa ambição. Então, isso eu vou manter. E eles ficaram nessa colcha de retalhos, um pouquinho de justiça e muito de iniquidade. Por quê? Porque eles nunca agiram de acordo com a fé, eles nunca tiveram convencidos de que eles estavam no caminho certo, de que eles estavam se relacionando com o criador correto, porque naquela época muito demônio, nefilim e anjo caído se pagava de criador dos céus e da terra. Havia muitos deuses, mas eles nunca tiveram certeza que o Deus deles era o verdadeiro Deus. Por isso que volta e meia se inclinava para os outros também. Ok? Então, querido, não dá para você cumprir. Se não dá para você viver na iniquidade, sem convicções, na justiça, menos ainda. Então, foi isso que deu errado com Israel. Agora vamos continuar, ok? Temos mais assuntos a tratar aqui. E eu estou naquele método, né? Se a gente perceber que está passando de 1 hora, a gente corta e grava o vídeo próximo. Agora vamos falar sobre a nova aliança. O que você tem que saber sobre isso aqui? Jeremias 31 ao 33 diz assim: E aí, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, ou seja, eu fiz a minha parte, né?
diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhe as inscrevereis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por quê? Porque o problema de Israel não era atos externos corretos, era uma mente e um coração incorreto. Vamos a outro texto, Ezequiel 11, 19 e 20, diz assim: Dar-lhe-eis um só coração e espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne maleável, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Outro texto. Então aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificado. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 25, 27. Vamos continuar. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. João 3, 3, 7. Ao contrário do que se ensina ou se acredita, a nova aliança não é uma fórmula mágica ou uma vacina miraculosa para o pecado. Eu já expliquei sobre o pecado aqui. Antes é um fortificante, um caminho que tornará mais fácil rejeitar a injustiça e a impiedade e amar a equidade, que é outro nome para a justiça. Ao dar uma nova natureza psico-espiritual, espírito e alma, mente e coração. Ao outrora filho de Adão, Elohim deu a ele a sua própria capacidade de amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Entretanto, é importante ressaltar que esta nova natureza não anula e nem contorna a responsabilidade humana de tomar as decisões em prol da justiça divina. Vou ler mais um texto e vamos explicar. Tito 2, 11 e 12 diz assim: Pois a graça salvadora de Deus, ou a nova aliança, manifestou-se a toda a humanidade. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com ponderação ou equilíbrio, moderação, justiça e piedade. Perceba aqui que a nova aliança ou a graça salvadora de Deus, ou uma outra forma que você pode interpretar também, o sacerdócio de Jesus, não está dizendo aqui que ela te livra da impiedade e das paixões mundanas. Não, ela te ensina a renunciar. A renúncia ainda é uma decisão sua, a renúncia ainda é uma escolha sua. Vamos explicar isso melhor. Eu sei que Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, mentiu muito para as pessoas e você vai aprender isso quando nós falarmos da sexta fase. A sexta fase não é exatamente uma fase, porque ali nós iremos falar sobre a geração da iniquidade, mas nós iremos falar da sétima semana, do livro de Enoque, que é a geração da iniquidade. E nesses vídeos, que é o próximo depois desse assunto aqui, o próximo depois desta fase sobre Jesus e a igreja, eu vou mostrar para você muitas doutrinas, muitos ensinos mentirosos que a geração da iniquidade trouxe para você. E não apenas dentro do ambiente religioso, eu também vou trazer alguns contextos científicos que são mentirosos, que o objetivo é para que você nunca, hoje, depois de 2.500 anos, você não tivesse o entendimento correto da verdade.
E uma das mentiras que te contam a respeito da nova aliança é que a nova aliança é a vacina, certo? Para que você nunca mais venha pecar. Mas essa vacina que eles falam dá a impressão de que nunca, não depende da sua decisão. Foi isso que Agostinho de Hipona mentiu para você. Ele disse que a fé é dom de Deus, na realidade a salvação é dom de Deus, a fé é uma escolha sua em crer naquilo ou não. Né? Eles dizem que para as coisas acontecerem dentro do reino de Deus, não precisa da sua decisão, não precisa do seu envolvimento, não precisa do seu posicionamento, não precisa de nada, porque Deus ele não precisa de você para absolutamente nada. Então, se para você se santificar, não é uma escolha sua em se manter santo, não, foi Deus que agiu em você para você ser santo. Porque se Deus não tivesse agido em você, você não seria santo. Aqui apesar do ensino cristão a respeito disso, não tem base bíblica para isso. Você vê o esforço de Deus e a ação de Deus sobre toda a nação de Israel, e Israel era um protótipo também de análise de Deus para ver como se conduzir com o resto da humanidade, né? Com os demais seres, pessoas da humanidade. Então, tipo assim, ó, você vê toda a ação de Deus não impediu de Israel de amar a iniquidade. Aí Deus chegou à conclusão, depois de analisar Israel, assim, ó, não, eles não têm um coração inclinado para a justiça. O espírito deles está completamente condicionado à iniquidade. Então eu vou colocar a porção do meu espírito dentro deles. Por quê? Porque eu estou condicionado à justiça. Eu amo a justiça. Eu quero viver de acordo com a justiça. Então, se eu colocar uma porção de mim dentro deles, se eu colocar a minha natureza dentro deles, se eu restaurar essa parte que está quebrada desde a queda, desde a rebelião no jardim, quem sabe não será mais fácil para eles tomarem a decisão para a justiça? Lógico que poderia ocorrer como aconteceu com Adão e Eva, que tinham a natureza de Deus dentro deles e ainda assim se rebelaram. Mas Enoque, que ainda possuía muito da natureza de Deus dentro dele, não se rebelou. Mas havia uma possibilidade também disso não dar certo por causa de um terço de anjos que também eram puros e santos e tinham uma parte da natureza divina dentro deles, mas 2/3 de anjos não se rebelaram. Então a probabilidade da nova aliança dar certo era muito maior do que as imperfeições. Então Deus falou assim, ó, se eu restaurar essa parte quebrada dentro deles e colocar a minha própria essência dentro deles, ficará mais fácil para eles tomarem a decisão de renunciar à impiedade, à injustiça e às paixões mundanas e viver uma vida verdadeiramente equilibrada, justa e corretamente piedosa. Piedade é fé. Já ensinamos isso para a fé em prática. Então, ao analisar o povo de Israel, Deus chegou a essa conclusão. Então, ficou claro isso para você? Que a aliança que Deus estabeleceu por meio de Cristo, ela é a própria essência dele dentro de você, e à medida que você vai se inclinando para essa nova natureza, que você vai aceitando que você é nova criatura, você permite que essa semente, como Pedro fala, que é uma semente, ela brote e dê frutos, e você se torne um carvalho de justiça. Porque o que Deus deu foi uma semente da própria essência dele, para que você tivesse o seu espírito e a sua alma, o seu espírito regenerado e o seu coração purificado, a sua alma purificada, para que assim fosse mais fácil odiar o que Deus odeia e amar o que ele ama, e você tomasse a decisão correta à medida que você se abrisse para a justiça, que você permitisse que essa semente germinasse, ela viesse a manifestar toda a plenitude de Deus e você viesse de fato a ser reconhecido como um filho de Elohim. Certo? Mas então agora eu vou dar uma pausa nesse vídeo e nós vamos continuar esse assunto num próximo vídeo. Até lá, Deus abençoe você.